Olá, pessoal! Hoje a gente vai continuar falando sobre vigilância em saúde, mais especificamente sobre a subdivisão, né? Na aula anterior a gente falou sobre a vigilância, sobre a importância da vigilância de forma geral, né? Onde fazemos vigilância, a vigilância ela tem que estar presente aí em todos os ambientes da saúde, né? Então, a gente não pode se descuidar, e principalmente nós aqui que estamos passando aí por uma pandemia, né? Então, vendo aí o potencial que uma doença transmissível pode ter de acometer aí uma população, né? E os danos que ela traz para a saúde pública em si. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, vigilância à saúde do trabalhador e a vigilância ambiental, né? Que são aí os 4 eixos que compõem aí as ações de vigilância. Lembrando que a gente precisa ter um cuidado de não pensar as ações separadas, né? São eixos para melhor organizar, mas que tem que trabalhar em conjunto, tem que trabalhar de forma alinhada, né? Um exemplo que eu posso trazer aqui, a dengue, né? Então, é importante a gente conhecer todos os dados epidemiológicos, né? Prevalência, incidência, e a gente também precisa ter associação com a questão ambiental, controle do vetor, né? A questão do meio ambiente para a multiplicação do mosquito. Então, tem que trabalhar aí de maneira integrada, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre vigilância epidemiológica. Conceito, né, de epidemiologia. Epidemiologia, a palavra, ela deriva do grego, epi quer dizer sobre, demos, população, povo, e logos, estudo, né? Então, epidemiologia significa o estudo do que ocorre em uma população, tá? Então, quando a gente pensa em epidemiologia, eu quero entender o que acontece naquele determinado local, né? E a partir desses dados que a gente obtém, a gente pode traçar estratégias, né? Ações aí para promoção, prevenção, proteção da comunidade, da saúde da comunidade. Então, por isso que é bem importante a gente falar de vigilância e de vigilância epidemiológica, né? Que é uma prática antiga, né? Então, desde quando começou aí a assistência, né? Posso relembrar aí de Florence. Florence já escrevia e quantificava, né? Então, foi um avanço para a ciência justamente por isso, porque ela começou a apresentar dados que comprovavam a sua teoria, né? Então, a epidemiologia é extremamente importante, tá? Então, quais que são os objetivos da vigilância epidemiológica? Né? Primeiro, identificar e descrever o comportamento epidemiológico das doenças, né? Então, cada região, cada local, ele tem a sua característica. Então, aqui no Tocantins, a gente tem algumas doenças que são endêmicas, que vai ser diferente lá do Rio Grande do Sul, que vai ser diferente do Nordeste, né? Então, porque são vários fatores, são os fatores ambientais, são os fatores sociais. A gente tem que pensar em todos aqueles fatores que determinam e condicionam o aparecimento das doenças, tá? Então, detectar epidemias e descrever seu processo de disseminação para que a gente possa controlá-las, né? Avaliar a magnitude da morbidade, que é quais são as patologias, né? Adoecimento naquela população e mortalidade decorrente de agravos à saúde. Então, do que as pessoas estão adoecendo, do que as pessoas estão morrendo, né? A gente precisa saber. Recomendar a adoção oportuna de medidas para prevenir ou controlar agravos à saúde, avaliar o impacto das medidas de intervenção, isso é bem importante, e avaliar aí a adequação de estratégias, né, que foram utilizadas para aplicação dessas medidas preventivas, tá? Então, as funções da vigilância epidemiológica: coleta de dados, processamento dos dados coletados, né? Então, um dado ele vai virar uma informação, então algo concreto, né? Análise e interpretação dos dados processados, recomendação das medidas de controle apropriadas, promoção das ações de controle indicadas, divulgação de informações pertinentes
e a avaliação da eficácia e efetividade das medidas adotadas, né? Então, a gente pode ver muito do trabalho da vigilância epidemiológica quando a gente vê aquele boletim epidemiológico diário, né? Que lá é o quê? Foi feita uma coleta de dados, esses dados foram ali processados e já nos dá um panorama da situação, né, relacionada aí ao Covid-19. E foi a partir desses dados que a gente já pensou nessas ações de controle, né? Então, a gente descobriu, o Covid é transmitido pelas vias aéreas. Então, quais medidas de controle são eficazes, né? Daí a necessidade do isolamento, do distanciamento social, tá? Então, só para a gente não confundir, a definição que é bastante importante, tá? De dado e de informação. Dado é aquele número bruto que ainda não sofreu qualquer espécie de tratamento estatístico, ou seja, é a matéria-prima da produção de informação, tá? E a informação é o conhecimento, é depois que eu analiso, né? O conhecimento que é obtido através dos dados, né? Ou que a gente chama também de dado trabalhado. É o resultado da análise e combinação de vários dados, tá? Então, a gente coleta informações, né? Coleta os dados para transformá-las em informações. E a partir das informações a gente pode pensar em estratégias de ação, né? Então, como a gente vai agir para controlar uma doença transmissível que está instalada ou para prevenir, para proteger aí a população, tá? E aí a gente vai ter obtenção de vários tipos de dados, gente. Os dados demográficos, ambientais e socioeconômicos, né? Que caracterizam a dinâmica populacional, as suas condições gerais de vida, né? As quais a gente precisa associar os fatores condicionantes da doença ou agravo sob vigilância. A gente vai ter os dados de morbidade, que permitem a detecção imediata ou precoce de problemas sanitários, né? Corresponde à distribuição de casos segundo a condição de portadores de infecções ou patologias específicas, como também de sequelas. E vai ter os dados de mortalidade, né? Que é aí fundamental importância para os indicadores de gravidade do fenômeno vigiado, né? Sua obtenção provém de declarações de óbito padronizadas e processadas nacionalmente, né? Então, esses dados são extremamente importantes para a gente pensar aí nas estratégias de saúde, né? Então, como pensar em saúde pública.